Olá, neste vídeo vou fazer a comparação entre as contas dos chamados três grandes do campeonato português. Primeiro vou pôr frente a frente os números da demonstração de resultados e a seguir os do balanço. As três sociedades, para além de estarem empresarialmente estruturadas de formas distintas, publicam os resultados de formas diferentes, ou seja, nem todas colocam determinada atividade na mesma rúbrica, e assim torna-se mais complicada a tarefa de comparar os relatórios. Aquilo que fiz foi selecionar as principais rúbricas e, de acordo com a informação disponível, arrumei os valores no sítio certo para que se pudessem confrontar com os outros. Começamos com os rendimentos. Na coluna da direita está já o total e vamos ver o contributo que cada rúbrica teve. A SAD do Benfica tem a particularidade de não encaixar qualquer verba, porque este negócio está a cargo do clube. Quanto a Porto e Sporting, acrescentei o custo, que vem refletido na parte dos gastos, para se ficar com uma ideia de qual é o lucro bruto e a respectiva margem. Este custo apenas contempla aquilo que custaram os bens que se venderam, deixa de fora outros custos. Por exemplo, o Sporting depois paga royalties ao clube e registra também custos com embalamento e expedição de produtos. Dentro das provas da UEFA, houve a vantagem dos três terem disputado a Liga dos Campeões, caso contrário, a análise seria muito enviesada. Mesmo assim, fruto essencialmente de uma posição no ranking inferior, o Sporting atinge valores consideravelmente abaixo dos rivais. De resto, salta à vista que esta receita responde por cerca de 50% do total nos três emblemas. Como curiosidade para explicar a tal dificuldade em comparar rúbricas, o Sporting contabiliza o market pool da Liga dos Campeões nos direitos televisivos, por isso tive de o somar ao que estava inscrito nesta rúbrica. Nos referidos direitos, há também uma distorção que convém ficar clara. Como o Porto detém a maioria do capital da sociedade que gera o Porto Canal, absorve as receitas que lhe estão atribuídas, nomeadamente a componente que ficou contratualizada com a Altice a quando do acordo pelos direitos transmissivos. A operadora paga 5 milhões por ano pela transmissão e distribuição do canal. Por isso, ao que foi apresentado no relatório, descontei 2,5 milhões. Na bilheteira foi possível separar as vendas dos lugares anuais dos restantes bilhetes. Reduzi a receita por jogo às duas principais competições porque penso que integrar os jogos das taças não iria ajudar a tornar a comparabilidade mais fiável. Tenho de dar uma palavra à forma transparente como o Sporting divulga esta informação. Até a receita dos bilhetes vendidos em jogos amigáveis divulga. A publicidade é provavelmente a rúbrica mais confusa. O Porto limita-se a pôr o total sem qualquer discriminação, enquanto que o Sporting contabiliza as três sub-rúbricas que exponho na bilheteira, o que me obrigou novamente a mudá-las de sítio. Já o Benfica separa o corporate daquilo que é angariado com os patrocinadores. O quadro geral dos rendimentos é este. O total não é igual à soma das 5 rúbricas, porque faltaria adicionar atividades que não são transversais nos três relatórios, mas que também não têm grande peso. Dividi os gastos somente em fornecimentos e serviços externos e gastos com o pessoal. Os primeiros concentram todos os gastos inerentes às atividades desenvolvidas pelas SADs. Há muitos destes gastos que são comuns às três, mas devido à organização empresarial dos grupos de cada uma, destacam-se gastos de diferentes tipologias, como acontece com os recursos que o canal de televisão consome ao Porto. Os gastos com o pessoal são a rúbrica com maior impacto. Nos relatórios anuais é comum encontrarmos quadros como os que apresento aqui, só que isso não acontece nos semestrais. Neste capítulo, o Porto merece uma nota pela disposição mais completa do quadro de funcionários. Talvez o aspecto mais interessante desta comparação é o peso que os gastos com o pessoal têm no total, que percentualmente tende para ser igual. Em proporção dos rendimentos, também há uma forte semelhança. Tendo os rendimentos e gastos, chegamos ao resultado operacional sem transações de jogadores.
Se pensarmos na margem como medida de eficiência, é essa deportista quem melhor consegue transformar rendimentos em resultados. Na componente das transferências, esta situação irá alterar-se profundamente. O Sporting consegue proveitos e mais-valias de enorme valor, ao contrário dos outros dois clubes, cujas mais-valias nem sequer conseguem superar as amortizações. Somando estes resultados aos obtidos sem transferências, o Porto consegue um valor positivo quase residual, enquanto que o Benfica entra em terreno negativo. O Sporting é o único a somar dois valores com sinal mais. Até ao resultado líquido, a rúbrica mais importante é a dos resultados financeiros. Apresento apenas os custos financeiros, já que é onde estão os gastos com juros da dívida contraída. Entramos no balanço, com os ativos não correntes. É engraçado constatar que o Benfica trata o direito de uso do estádio como um tangível e o Sporting considera-o um intangível. A mesma diferença de tratamento de rúbricas iguais acontece no que concerne às dívidas dos clubes que compraram jogadores a estas sociedades. Porto e Benfica rubricam essas dívidas em clientes, enquanto que o Sporting o faz em outros. Porto e Sporting têm todo o interesse em que o Wolverhampton se mantenha na Premier League, já que é um dos principais devedores de ambos, e descendo de divisão, o pagamento destas dívidas poderia complicar-se. No ativo corrente, relevo a rúbrica clientes, que aqui já é transversal. Tal como vimos atrás, o Benfica não discrimina as dívidas dos clubes que adquiriram passes de jogadores. Apesar de ser possível imaginar que clubes são esses, a sua divulgação por parte da SAD seria uma boa política a implementar em relatórios futuros. Porto e Sporting têm um ativo semelhante e os dois ficam a uma distância significativa daquele que é o apresentado pelo Benfica. Segue-se o passivo, primeiro o não corrente. Dá-se novamente o caso de atividades com significado idêntico serem contabilizadas em rúbricas diferentes, como são exemplo a rúbrica Factoring e outros, e Fornecedores e outros. Também aqui o Benfica não especifica a quem deve, e Porto e Sporting têm uma espécie de acerto de contas a fazer, originado pela transferência de jogadores muito badalada entre os dois clubes. No curto prazo, importa notar 3 pormenores: que a Gestifoot é a maior credora de Porto e Sporting, o início da relação comercial entre o Benfica e o banco alemão OLB e o volume preocupante do descoberto bancário do Sporting, que teima em não ser abatido. O Porto tem claramente o maior passivo dos três e, olhando para os totais dos ativos e passivos, consegue ter-se uma noção bastante clara daquela que é a situação patrimonial das sociedades. Os resultados acumulados são, como o nome indica, o histórico dos resultados que foram sendo obtidos ao longo dos exercícios financeiros. No caso dos três clubes, tem sido negativo, muito destacadamente no caso de Porto e Sporting, sendo que o do Benfica será certamente ultrapassado no final desta época. Se por milagre Porto e Sporting conseguissem ter 20 milhões de lucro todos os anos, só ao final de 14 e 11 anos respectivamente é que conseguiriam limpar o saldo desta rúbrica. Os interesses que não controlam representam a parte da Euroantas que a SAD do Porto não detém e que por isso tem de ser retirada ao total do ativo e passivo, e isso faz com que a falência técnica fique ainda mais pronunciada. Por último, ficam os dados sobre a realidade das SADs no último dia de negociação do ano. Claro que as avaliações de sociedades desportivas vão muito além ou aquém de métricas financeiras utilizadas nos mercados pelos investidores, mas até se observa uma certa coerência entre aquilo que são as capitalizações bolsistas e o capital próprio das três sociedades. Este vídeo fica por aqui. Para mais detalhes sobre as contas destes clubes, vejam os vídeos com as análises individuais e não se esqueçam de subscrever o canal. Até para a semana.